Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui a treta, né? Fogo no parquinho na extrema-direita, desta vez com Carluxo e Pablo Marçal. Eu tenho falado aqui há muito tempo que o Pablo Marçal, por mais que se esforce para às vezes parecer ser até pior do que o Bolsonaro, se é que é possível, ele não tem ali grande simpatia dos bolsonaristas ou de alguns bolsonaristas. Tem alguns desavisados que estão se iludindo com ele, mas para quem se iludiu com o Jair em 2018 e em 2022, a gente entende que são pessoas que se iludem facilmente. Só que o núcleo duro do bolsonarismo não vai aceitar que o Pablo Marçal, enfim, tente crescer na direita sem a benção de Jair Bolsonaro, e o Pablo Marçal finge que tem a benção de Jair. Esse é o ponto aqui, né? Eu vou trazer detalhes para vocês. Aí o Pablo foi dar uma entrevista, detonou o Carluxo, que não ficou calado e rebateu nas redes sociais. Vamos trazer detalhes aqui e também falar de algo relacionado à possível prisão de Bolsonaro. Vamos explicar, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva. Estamos quase alcançando 296 mil inscritos e a sua ajuda pode ser muito importante. Ativa o sininho, dê uma olhada se o seu está ativado aí, se não estiver ativo, e deixa like se gostar do vídeo. Se você for fã do mito ou fã do Pablo Marçal, do coach perdido na montanha, manda o joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, eu tenho falado aqui já há algum tempo que não adianta algum político crescer na direita sem a bênção de Bolsonaro. O Bolsonaro tenta manter a hegemonia na direita e extrema-direita que hoje é dele. E aí nós observamos ao longo dos últimos anos figuras que tentaram crescer na direita, né, sem ter o apoio de Bolsonaro e foram liquidadas. Aconteceu com o Dória, por exemplo. Eu não tenho nenhuma ou quase nenhuma, digamos assim, concordância com o Dória. Pode ser que num ponto ou outro, alguma questão de educação a gente concorde. Olha, mas é difícil achar um ponto de concordância com o Dória. Então não estou aqui em defesa do ex-governador de São Paulo de forma alguma, mas sejamos honestos. O Dória, quando ele tenta surfar ali, tentar alçar voo sem o Bolsonaro, foi fritado pelo gabinete do ódio da direita e extrema-direita. O Eduardo Bolsonaro chegou a confessar isso num vídeo, que o Dória, que o Moro, que mais não sei quem, o Mandetta, aconteceu com o Mandetta, aconteceu com vários outros e aconteceu que foram fritados e não conseguiram decolar, né? Foi um voo de galinha, cresceram um pouquinho e logo foram massacrados. Aí o Moro conseguiu se eleger senador, inclusive, mas o Dória chegou a desistir da política, pelo menos por enquanto. O que cá entre nós é, pelo menos, algo bom que o bolsonarismo produziu, né? O Dória saindo fora da política. Mas agora tem o Pablo Marçal, esse está num movimento diferente. Ele finge que tem o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro, que para mim deu um tiro no pé ao receber o Pablo Marçal, deu aquela medalha de imbrochável, de imorrível. Que coisa vergonhosa, como é que alguém mostra aquilo? E aquilo ali foi utilizado pelo Pablo Marçal para aparecer para o bolsonarista que ele tinha o apoio do Mito. Só que o Mito em São Paulo vai apoiar Ricardo Nunes. Mas aí, como Ricardo Nunes não é alguém que, digamos assim, tem a confiança dos bolsonaristas que queriam o Ricardo Salles, então o Pablo Marçal percebeu, falou, opa, já que o Salles está fora e o bolsonarista mais radical não confia no Nunes, o Pablo Marçal agora tenta esse eleitor de direita que às vezes não simpatiza mais com o Bolsonaro, e o bolsonarista que não confia no Nunes. E o Pablo Marçal tenta crescer nesse eleitor. E cá entre nós, tem até conseguido. Está batendo aí 14% nas pesquisas, crescendo 2 pontos em cada levantamento. E vamos ver se vai parar de crescer. Eu torço para que sim, ou se vai continuar crescendo. Meus amigos, é assim, a gente olha, é um nível tão baixo do cidadão, do candidato, da estratégia, da tática. Uma coisa assim, lamentável de se ver na política. E aí muita gente fala, não é possível que vão eleger esse cara prefeito. Olha, depois de terem elegido o Bolsonaro, eu não duvido de mais nada. Aí elegeram um Milei na Argentina. Então assim, o povo parece que não tem medo do absurdo e vão apoiando esse tipo de cidadão que tem seus fãs, seus fanáticos. Deve aparecer um monte aqui e eu os respeito. Estão iludidos vocês. Você é fã do Pablo Marçal, você está iludido com o cidadão aí que tá com esse discurso, né? Primeiro que parece tudo fácil. É só mudar a mentalidade. Vamos construir agora um teleférico, mas não sei o quê. Como se isso fosse resolver problema do paulistano.
Né? Francamente, olha, e assim, a forma baixa de se dirigir a adversário, querendo se apresentar um antissistema, insinuando que o Boulos mexe com droga, coisa ridícula, absurda, a forma como ele fez isso no debate ali para chamar atenção, né, para ir pro absurdo, e tem gente que gosta disso. E o que acontece? Vai dizer que é uma matéria que o Pablo Marçal disparou duras críticas ao vereador Carluxo, filho de Jair. É uma entrevista a um canal de direita, exibida nesta segunda. O ex-coach, engraçado, né, ex-coach, chamou o Carlos de raivoso e rancoroso e culpou o Carlos pela derrota do pai em 2022. Ao canal Brasil Paralelo, Marçal elencou o que avalia como erros de Bolsonaro. Vamos aqui, né, ver o que ele disse em relação a Jair. Bolsonaro perdeu o debate da Globo. Eu até concordo com o coach. Ali naquele debate segundo turno, o Lula foi bem melhor do que o Bolsonaro. Não sei se isso aqui tira voto. Ali meio que a pessoa chega mais ou menos decidida em quem vai votar. Falou que de tráfego pago não dá espaço político. E aí ele diz que Carlos Bolsonaro foi um cara importante para ganhar a eleição, a primeira, e determinante para perder a segunda. Ô, Carluxo, hein? Ei, ai, ai. Cara rancoroso, falando aqui sobre o Carluxo, raivoso, não fala com ninguém. Então, tipo assim, é uma besteira que foi criada. Estou te contando essas coisas e não tenho nada contra ele. Absolutamente nada. Isso são fatos. Se ele quiser falar comigo, eu falo de boa. Afirmou Marçal, que também disse que o ex-coach aqui, vejam só, relatou ter sugerido a Bolsonaro gravar um vídeo na campanha pedindo perdão por algumas falas, porque o Pablo acha que o Bolsonaro errou na pandemia, e nesse ponto eu também concordo com o Pablo, mas que Carlos não teria permitido. E disse, acabou que o Carlos Bolsonaro não gostou, falou que o pai dele não pediria perdão para ninguém, que não era para fazer aquele tipo de coisa. O Carluxo, né, não quis ficar calado e disse o seguinte aqui, bicho, vá ser feliz, continue sua saga aí de boa. Entretanto, me deixe fora de suas mentiras. Está tudo tão descarado, onde vai, como vai e o que fala. Tô nem aí. Vá ser a nova direita onde quiser e como quiser. Somente pare de mentir usando o meu nome, pelo amor de Deus. E coloca essa última frase aqui em caixa alta. E vai dizer que, agora botando pro Pablo, né? Que o Carlos atrapalhou os relacionamentos, que atacou ele, Pablo, que ficou calado e que o Flávio é com quem ele tem o melhor relacionamento. Bom, pessoal, é o seguinte, então a gente vê que o Carluxo, ao responder, e percebe que assim, o Pablo não vai ter vida fácil, né? Ele pode até atrair a simpatia de alguns bolsonaristas, mas não vai contar com o apoio de figuras como o Carlos Bolsonaro. O Kim Paim, que é muito ligado ao Carlos, já fez até vídeo criticando o que ele chama de idolatria cega ao Marçal, e aqui eu concordo com o Kim Paim nesse ponto. Você vê, aqui no canal não tem problema em concordar com quem fala a coisa que eu concordo. Eu acho que Kim Paim tá certo. Sim, a gente percebe uma idolatria cega ao Pablo Marçal, como percebemos também em relação ao Bolsonaro. O que é lamentável em ambos os casos. Como é a idolatria cega a qualquer político, é prejudicial. Então é isso, né? Vamos ver o que vai acontecer de todo jeito. Briga na direita e na extrema direita. Eu particularmente torço pela briga. Bom, pessoal, e o Moraes tem tomado algumas decisões mais brandas em relação a alguns bolsonaristas, inclusive soltou alguns aliados, como o Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, e também o ex-presidente, diretor lá, chefe da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez, e alguns estavam dizendo que isso aí poderia ser interpretado como um sinal de que estaria abrandando para a questão da possível prisão de Jair. Mas, para alguns ministros do STF, de forma reservada, é claro, falaram aqui para uma coluna que não deve ser interpretado como gesto a Bolsonaro de forma alguma. A leitura entre eles é que a situação do capitão reformado segue a mesma desde que passou a responder por processos criminais no STF. Ou seja, há chance consistente de o ex-presidente ir para trás das grades. Mas isso só ocorreria após ter uma condenação com trânsito em julgado, após todos os recursos serem esgotados. O processo, considerado mais perigoso para Bolsonaro, é o que apura tentativa de golpe de Estado. A Polícia Federal deve apresentar o relatório final com indiciamento do ex-presidente no mês que vem. O capitão reformado já foi indiciado nas investigações do cartão de vacina
e das joias da Arábia Saudita. E com o terceiro indiciamento, o Bolsonaro já poderá pedir música no Fantástico. Pois é, eu só espero o momento da condenação. E olha, cá entre nós, eu sei que muita gente tem pressa, até para ver que a justiça sendo feita, depois de tudo que o Bolsonaro fez com o país, né, é uma questão assim, né, que fará bem à nação ver um cidadão como ele atrás das grades pagando pelos crimes que cometeu. Mas, né, quando fala aqui, depois de todos os recursos esgotados, eu acho até importante a gente, né, dar uma tranquilizada, controlar a ansiedade e esperar. Porque imagina o Bolsonaro preso, daqui a pouco entra com recurso, o Bolsonaro sai, daqui a pouco o Bolsonaro vai preso de novo e sai. Isso vai só aumentando na cabeça de alguns a ideia do perseguido. Então, é quando for para cadeia que vá para ficar lá e cumprir a pena até o fim. Isso é o que eu particularmente espero, porque não dá mais para esse país ser o país da impunidade, em que o crime acaba sendo recompensado para alguns, por exemplo, que eu acho que cometeu o crime, Pazuello, virou deputado federal, né? E está sendo aí investigado, mas andando a passo de caga do manco, anestesiado, é inacreditável. O Sérgio Moro fez o que fez. Se o Sérgio Moro tivesse feito nos Estados Unidos, que ele idolatra, o que fez aqui no Brasil, estaria na cadeia. Virou senador da República. É surreal. E poderia falar aqui de mais uns 30. Então é isso, vamos ficar muito atento. Qualquer novidade, trago para vocês nesse espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.